Era uma bela noite de lua cheia. Então eu resolvi dar uma caminhada pelo calçadão da praia. Era tarde da noite. A luz da lua refletia sobre aquela areia branca. Eu não resisti. Tirei o meu tênis, pois eu precisava pisar na areia. Daí eu resolvi caminhar. Caminhar bem próximo, bem rente ao mar. Ele também refletia aquela lua que estava maravilhosa, divina, perfeita. A noite estava linda. Andei por bastante tempo. E após caminhar alguns quilômetros pela areia, eu encontrei uma jovem moça, sentada. Ela só ficava observando o mar. Eu não quis assustá-la, mas falei para ela que seria perigoso ficar ali porque era tarde, estava sozinha. Ela me olhou sorrindo e disse que estava tudo bem. Eu continuei minha caminhada. De repente, ela me perguntou se poderia me acompanhar, já que era perigoso. Eu já tinha avisado a ela que ficar sozinha seria perigoso e tal. Então eu concordei e começamos a caminhar. No caminho, ela disse que o seu nome era Bia, que ela estava passando o final de semana na casa dos tios. Ela estava muito sozinha, por isso que ela estava ali na praia. Conversamos muito, até que um certo momento ali avistamos uma velha senhora. Ela estava caminhando em nossa direção. Como ela parecia inofensiva, continuamos a nossa caminhada de encontro com ela. Passarmos pela velha senhora, eu percebi que ela era uma cigana e se ofereceu para ler nossas mãos. Eu nunca acreditei nessas coisas, nossa. Mas assim, resolvi entrar na brincadeira, não achei nada demais. Bom, ela pegou a minha mão, observar bastante, disse que minha vida seria longa, que eu teria muito sucesso profissional e que eu teria também uma linda família. Nada demais, né? Até que ela pegou a palma da mão da Bia e quando ela olhou, assim, olhou e já tirou o rosto. Ela fechou e disse que não havia nada para Bia sobre o seu futuro que ela não soubesse. Achei aquilo meio assim. Não acreditei, já não acreditava muito. Então Bia ficou um pouco assustada, temerosa, e eu resolvi acalmar ela, dizendo esse ouvido que eu não acreditava nessas coisas, que ela pudesse ficar tranquila porque estava tudo bem. A velha cigana perguntou se eu poderia colaborar com algum dinheiro, alguma moeda, alguma coisa. Eu tinha umas moedas no bolso. Eu tirei e dei todas à velha senhora e fiquei com dó dela. Ela, apesar de tudo, parecia ser bem inofensiva e do bem. Bia também colocou a mão no bolso. Só que a velha senhora não quis aceitar o dinheiro da Bia. Ela disse que não precisava colaborar. Fiquei meio assustado, mas decidimos ir embora. A velha senhora veio no meu ouvido e disse que precisava me contar um segredo. E ela sussurrou para eu tomar cuidado, porque os mortos costumam vagar pelas noites de lua cheia. E às vezes encontramos com alguém que já morreu. E isso geralmente não seria um bom sinal, pois muitas pessoas que morreram nem sabem que morreram. Eu fiquei assim, nossa, que loucura. De repente, tudo ficou bem, a gente continuou andando, caminhando. Apesar de muito espantado com aquilo tudo, ela não parecia ser uma pessoa ruim. E Bia me perguntou o que ela havia me falado, o que ela havia dito no meu ouvido. Eu disse que ela apenas havia dito que eu seria muito feliz. Bia sorriu, meio desconfiada, e eu fiquei meio que pensando sobre a cigana também. Resolvi deixar pra lá. Eu não ia saber nada naquela altura do campeonato. De repente, a praia começou a ficar escura. Uma nuvem tomou conta da lua e tampou aquela claridade que estava, sabe? Começou também de repente uma tempestade muito forte. Eu corri com Bia, tinha um quiosque na praia. Ele parecia fechado, mas ainda assim tinha uma cobertura que dava pra gente ficar acampado ali esperando a chuva passar. E é aí que começa o meu relato assustador. Nós chegamos no quiosque, verificamos que todas as portas e janelas estavam fechadas, porém havia um grande espaço coberto. Como eu disse para vocês, dava pra gente ficar ali tranquilos, numa boa, sem pegar chuva. Choveu por mais ou menos 1 hora. Após isso, aquela nuvem que cobria a lua foi embora, levando com ela a tempestade que caía sobre nós. Neste momento, Bia me olhou, sorriu e disse que daria um mergulho. Eu pensei que seria uma loucura mergulhar à noite, após cair aquela tempestade toda. O mar ainda estava bastante revolto, bastante agitado. Ela insistiu muito, porém eu disse que não iria. Eu não queria entrar no mar, estava com mau pressentimento. E falei para ela também não entrar, que seria perigoso. O mar estava muito agitado. Mas mesmo assim ela não quis ouvir. Pegou na minha mão, na tentativa de me fazer ir com ela, de encontrar o mar. Nesse momento, eu notei que a sua mão estava muito gelada. Ela me forçou a caminhar com ela até o mar.
Mas quando chegamos próximo da água, eu soltei sua mão. Soltei. Me deu um temor, mas ela entrou sozinha. Ela deu um mergulho e de repente eu não pude mais vê-la. Eu voltei para debaixo da cobertura e eu gritava seu nome várias e várias vezes. Bia, Bia, Bia. Até que eu vi que ela estava lá de longe, acenando, como que se fosse para eu ir ao encontro dela. Ela estava bem no fundo, bem depois da faixa de areia, onde muitas ondas quebravam. Mas ela continuava lá, acenando, me chamando. E eis que naquele momento, sei nesse momento que ela poderia estar em perigo. Tirei minha camiseta e fui para entrar no mar. Porém, eu senti uma mão me puxar para trás. E para minha surpresa, era aquela velha cigana. Ela me disse para não entrar no mar, pois se eu entrasse, jamais conseguiria voltar com vida. Nesse momento, eu perguntei a ela sobre a Bia. A cigana me disse, ela não está mais viva, pois quando havia lido a sua mão, ela percebeu que sua vida havia terminado naquele mesmo dia. Por isso, ela nada tinha a revelar sobre o seu futuro. Logo após me dizer isso, ela foi embora. Eu olhei para o mar, mas já não conseguia mais ver a Bia. Então, eu caminhei de volta para casa. Eu já comecei a ficar aflito e já estava quase amanhecendo quando eu percebi uma mão encostar no meu pé direito. Nesse momento, eu fiquei espantado. Era o corpo de uma mulher que estava ali, ao meu lado. Pelas características físicas, eu percebi que estava diante do corpo de Bia. Foi muito terrível. Poucos minutos depois, alguns bombeiros se aproximaram, conversei um pouco com os bombeiros. Eles me disseram que uma garota havia desaparecido naquele mar, naquela tarde. Porém, ela havia sido vista pela última vez em uma outra praia. E o seu corpo só foi encontrado muitas horas depois. Alguns quilômetros, inclusive, de onde ela havia se afogado. Bom, eu retornei para casa, muito chateado, muito cansado, pois eu havia criado de certa forma um sentimento de amizade por ela. Quando eu cheguei na portaria do meu prédio, o porteiro disse que uma garota havia me procurado, mas ele havia interfonado e lá em casa não tinha ninguém. Então ela pediu um pedaço de papel e uma caneta para anotar o recado. Perguntei a ele quando essa tal garota havia me procurado, que dia, que horas. Ele disse que haviam se passado apenas alguns minutos, tinha acabado de ir embora. Perguntei as características dessa garota misteriosa e, para o meu espanto, batiam sim com as características de Bia. Nesse momento ele me entregou o bilhete e nele havia escrito: adorei conhecer você, pena que aquela cigana atrapalhou os meus planos, mas você me verá novamente em breve. Assinado Bia. Após isso, nunca mais eu caminhei sozinho na praia durante a noite. Eu sabia que de alguma forma ela tentaria me levar com ela para o mundo onde os mortos nunca descansam.